Olá, queridos estudantes, saudações a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências, na verdade física, né? Direcionada aí aos estudantes do oitavo ano. É com grande satisfação que a gente, mesmo à distância, está aqui para conversar um pouco sobre física, tá bom? E na aula de hoje nós temos algumas coisas interessantes que nós vamos descobrir. Nós vamos falar da introdução à mecânica. Pretende-se com esse assunto que vocês compreendam os conceitos iniciais da cinemática, compreendam o conceito do movimento e repouso, e ainda saibamos ao final da nossa aula determinar a velocidade média de um corpo, tá certo? Então vamos lá. Lembrando que na aula passada nós estudamos os conceitos de notação científica e também de Sistema Internacional de Unidades. Aquela aula foi interessante porque servia de base agora para os estudos na mecânica, tá bom? Inicialmente eu gostaria de falar para vocês que a mecânica em si, ela se divide em três grandes grupos, que são a cinemática, né, a dinâmica e a estática. A cinemática é a parte da física que estuda o movimento dos corpos sem precisar entender, sem se preocupar com a origem do movimento, tá certo? Já a dinâmica, ela sim, também estuda o movimento dos objetos, dos corpos, dos móveis, mas na verdade ela se preocupa em entender, descobrir qual é a causa, o que originou o movimento, né? Ou o que interferiu no movimento de um determinado objeto, determinada partícula, enfim. E esse entendimento é feito através das leis conhecidas como leis de Newton, tá bom? E por último nós temos também a parte da mecânica denominada de estática, que é a parte que estuda o equilíbrio dos corpos, tá certo? Então, uma coisa importante, sempre aqui em física nós chamamos os objetos de corpos, tá certo? Um corpo, um móvel, uma partícula, a gente sempre faz essas analogias para nos referirmos aos objetos, tá certo? Ah, Outra coisa também que a gente sempre vai comentar aqui é sobre fenômenos, tá certo? Um fenômeno aqui é um simples fato que eu posso observar e descrever através de leis matemáticas e não um acontecimento extraordinário, né? Que fique bem claro isso. Pois bem, então, mas antes para a gente fazer essa viagem aí rumo a desvendar os mais diversos fenômenos que existem na natureza, porque física é justamente isso, né? Física é uma palavra que deriva do grego physis, que significa natureza. Então nós vamos, à medida que nós formos estudando, nós vamos procurar desvendar alguns fenômenos que a gente presencia no nosso cotidiano e que esses fenômenos podem ser muito bem explicados através dessa disciplina que é chamada física, tá certo? E aí, essa nossa primeira discussão a respeito dos movimentos dos objetos, é necessário que a gente conheça alguns conceitos básicos importantes, como por exemplo, que eu vou citar agora, um dos principais, que é chamado de posição. O que é a posição de um objeto? O que é a posição de um corpo? O que é a posição de um móvel? Ora, nós chamamos de posição, nós classificamos ou denominamos de posição a localização exata de um objeto, de um corpo, tá certo? Onde ele se encontra exatamente. E aí, para isso, a gente pode citar como, por exemplo, para a localização de um corpo, os marcos quilométricos que ficam ao longo de uma rodovia. Por exemplo, aqui, ó, esse caminhão está percorrendo essa BR, a BR-163, e esse caminhão agora, por exemplo, ele encontra-se lá no marco quilométrico 537. Então, quer dizer que essa placa de sinalização, ela localiza a posição exata daquele veículo. Então,
posição é isso, é a localização exata. Além desses marcos quilométricos ao longo das CEs ou das BR ou das rodovias, conforme queira, existe também um outro que é muito comum no nosso cotidiano, que é não sei se vocês já ouviram falar no famoso sistema de posicionamento global, ou seja, o famoso GPS. Através do GPS é possível fazer a localização exata de qualquer ponto na superfície da Terra, né? E aí esse sistema é feito através, essa localização é feita através dos satélites que estão aí, né? Estão no espaço, e eles é quem fazem toda a triangulação para que se consiga determinar com determinada exatidão, não tanto, né? Mas com uma certa exatidão a localização de um determinado ponto na superfície da Terra. Aqui nós temos uma ilustração, né? E aí, seguindo. Além do conceito de posição, nós também precisamos falar sobre trajetória. O que é trajetória? É uma linha que ela pode ser imaginária ou não, tá certo? E essa linha, ela liga todos os pontos por onde o móvel pode ser um veículo, pode ser uma bicicleta, pode ser uma formiga. Aí, esses nomes a gente chama de móvel, certo? Um móvel, uma partícula ou um corpo. E aí, por onde ela passou no decorrer do tempo, se a gente tiver condição de ligar esses pontos, nem que seja imaginariamente, nós chamamos a união desses pontos, ao conjunto desses pontos, nós chamamos de trajetória, viu? Aí eu posso citar aqui, ó, por exemplo, aqui nós temos um exemplo clássico. Essa linha que ficou aqui, digamos assim, no céu, ela é resultado de um avião, por exemplo, que passou por aqui. Então, por onde ele passou, ele deixou um rastro, e esse rastro eu posso chamar de trajetória, tá certo? São as marcas. Aqui também pode citar, olha, eu consigo observar que por aqui passou uma pessoa, por isso que deixou aqui as marcas. Se eu ligar, unir todas essas marquinhas que por onde ele passou, eu tenho o que nós chamamos de trajetória. A trajetória por onde a pessoa caminhou, tá certo? Então a trajetória, na verdade, é o conjunto de pontos, né? O conjunto de pontos que indicam as diversas posições que o móvel esteve ocupando durante um determinado intervalo de tempo, certo? Coisa importante, a trajetória ela pode ser classificada em diversos tipos. Podemos ter, por exemplo, uma trajetória retilínea. Aqui a animação mostrando, olha, o que é uma trajetória retilínea? É uma trajetória em que todos os pontos que são ligados, mesmo que imaginariamente, por onde um corpo passou, esses pontos formam uma reta, né? Pronto, então esse aqui nós temos uma trajetória retilínea. Tá? E se a gente tivesse condições de marcar todas as posições por onde essa bolinha passou, nós teríamos isso aí, ok? Podemos ter ainda também uma trajetória denominada de trajetória circular. O nome já sugere a trajetória, o conjunto de pontos deixado pela partícula forma exatamente isso que vocês estão pensando. Forma uma circunferência, por isso o nome circular, né? Eu destaquei aqui uma terceira, mas existem outras, claro, né? Essa terceira que eu destaquei é chamada de trajetória helicoidal, né? Essa trajetória ela é representada assim, tá certo? Tá bom? A gente pode perceber isso aqui, não é ainda objeto de vocês, de estudo, mas eu vou citar. Se consegue essa trajetória ao lançar um elétron, que é uma partícula do átomo, ao lançar um elétron aí numa região onde exista um campo magnético. Então ele pode sofrer esse tipo de trajetória, denominado de trajetória helicoidal, né? Tá certo? Vamos seguir, mas isso aí vocês vão estudar mais adiante. Bom, além dos conceitos vistos anteriormente, vale a pena a gente falar também, e que é de grande importância, o conceito de referencial. O que é esse referencial? É um corpo que a gente toma como referência para se analisar se um outro objeto, se um outro móvel, se uma outra partícula está em repouso ou em movimento. Olha como ele é forte.
é justamente o referencial que nos vai dar a ideia de repouso ou de movimento, tá bom? Isso significa dizer que, dependendo do referencial adotado, um mesmo objeto pode estar em repouso ou pode estar em movimento. Por exemplo, você agora, assistindo esta nossa aula, se eu disser que você está em repouso, estou certo. Se eu disser que você está em movimento, também estou certo. Estou certo, né? Porque, vejam só, vamos analisar aqui. Primeiramente eu vou falar o que é o referencial, depois eu explico esta situação, tá bom? Você pode estar até se perguntando, vale, esse professor tem alguma coisa errada aí. Como é que eu, assistindo a esta aula, posso estar em movimento e posso também estar em repouso, né? Então cabe aí a indagação que já já eu explico para vocês. Bom, esta ideia de referencial, ela é muito importante porque ela é quem vai dizer se o corpo está em repouso ou está em movimento, como eu já havia falado antes. Observe esse GIF. Aqui fica um pouco complicado nós falarmos com certeza, com toda propriedade, se ele está em repouso ou em movimento, porque me falta um outro corpo para eu ter uma referência, para eu poder comparar, tá bom? E aí sente-se aqui a falta, sente-se a necessidade de um referencial, tá bom? Já nesse segundo caso, olha aí, agora está claro, agora está evidente que esse corpo está em movimento. Por quê? Ora, porque a gente percebe que as nuvens, né, digamos assim, entre aspas, elas estão se movimentando. E o solo também, olha a vegetação ali, né? Então isso ilustra perfeitamente que esse veículo agora está em movimento. Então agora, para facilitar o entendimento, observe, dependendo do referencial adotado, um mesmo objeto pode estar tanto em movimento como em repouso. Então como é que eu classifico isso? Assim, analise comigo, olha. Toda vez que um corpo estiver em movimento é porque vai existir aí uma mudança na posição, tá certo? Quando a posição de um objeto muda, quando a posição de um objeto varia, significa dizer que esse corpo está em movimento. Agora, por outro lado, se a posição do objeto não muda, não varia com o tempo, significa dizer que ele está em repouso. Vamos ser mais claros. Se eu considerar esse passageiro e o motorista, eu vou dizer, por exemplo, que no primeiro momento o motorista é o meu referencial. Então vamos lá. Se eu considerar o motorista sendo o referencial, o referencial do passageiro, perceba que pode passar o tempo que for, mas a distância entre o passageiro e o motorista continua a mesma, ou seja, a posição não aumentou e nem diminuiu, não variou, né? Então, ele está em repouso. Agora, esse aqui eu vou chamar de referencial 1, né? R1. Agora, se eu pegar, por exemplo, vamos supor que aqui tenha um porte aqui na, né? Não foi não, isso é um porte. Suponhamos que isso aqui seja um porte, certo? Tá uma colezinha e tal. Vamos supor que isso aqui seja um porte. E esse porte está lá na parte externa do veículo, claro, na estrada. Se esse homem considerar agora o porte como seu referencial 2, percebe-se que à medida que o tempo passa, inicialmente esse passageiro se aproxima do porte e depois esse passageiro se afasta do porte. Significa dizer que agora, em relação a esse porte, o passageiro está em movimento, tá bom? Falando de você, quando eu disse que você pode estar em repouso assistindo a esta aula, como também pode estar em movimento assistindo essa aula, significa dizer que, por exemplo, você em relação ao computador, digamos, né? Você em relação ao computador está em repouso, porque a distância entre você e seu PC não está variando, nem aumentando e nem diminuindo. A não ser que você esteja se aproximando e se afastando dele, mas você estando aqui de boa, né? A sua posição vai ser sempre a mesma em relação ao PC. Mas se eu considerar você em relação a um outro referencial, digamos, em relação à Lua ou em relação ao Sol, aí você estará
em movimento, tá certo? Por que que antes eu não estava em movimento e agora já estou? Porque nós mudamos o famoso referencial, tá certo? Então perceba como é importante o referencial. Ele é quem vai dizer se um corpo está em repouso ou em movimento. Além de saber essas características, esses conceitos iniciais, também é interessante determinar a rapidez com que um determinado objeto, um determinado móvel, ou partícula, ou corpo, é interessante eu saber com que rapidez ele se afasta ou ele se aproxima do referencial adotado, tá certo? Essa rapidez nós traduzimos como sendo a chamada velocidade escalar média, viu? Então, para ser bem didático, essa velocidade escalar média, para a gente determinar, basta fazer a razão entre, razão quer dizer divisão, a razão entre a variação das posições e o intervalo de tempo. Vamos imaginar aqui a seguinte situação. Imagine que nós temos aqui um veículo, que ele encontra-se numa posição inicial. Posição aqui nós estamos chamando de S, viu? Porque é um termo que vem lá do inglês. Aí eu chamo isso aqui de posição. Alguns livros representam posição inicial como um S e uma bolinha. Essa bolinha quer dizer a origem. E posição final, ao invés de SF, é um S apenas. Do mesmo jeito vale para o tempo, viu? TI é o tempo inicial, que é o instante, né? Não tem a bolinha. E o TF é apenas T, tá bom? Então vamos lá. O que quer dizer a velocidade escalar média? A razão é a divisão entre a variação das posições. Essa variação eu chamo de delta S. Delta significa variação, é uma letra grega, né? Esse delta significa variação, ou seja, a variação das posições pelo tempo. Ou simplesmente a distância. Pronto, é a distância pelo tempo. Você pode também pensar dessa forma. Que matematicamente a gente já escreve assim, ó. Velocidade média é igual a delta S sobre delta T. Esse delta significa variação, repetindo. Ou distância, tá bom? E o delta T é um intervalo de tempo. Se nós adotarmos o SI, né? Lembra da aula passada? Sistema Internacional de Unidade. Adotando-se o SI, a velocidade média, VM, sempre vai ser medida em metros por segundo. O ΔS, que significa que é a variação entre duas posições quaisquer, né? Ela é o deslocamento ou a distância. E ela é medida em metros. E o ΔT, o intervalo de tempo, medido em segundo. Observação importante. Em muitos casos, a velocidade nos problemas que nós vamos encontrar por aí afora não estarão em metros por segundo, e sim em quilômetros por hora. Aí cabe a nós fazer a conversão, transformar de quilômetros por hora em metros por segundo para obedecer aqui o padrão, que é o SI. Para fazer isso é muito simples, você usa essa regrinha aqui, ó, de quilômetro por hora, para transformar em metros por segundo, você divide para 3,6. Do contrário, você multiplica por 3,6, tá bom? Por exemplo, 72 km por hora. Se eu quiser converter 72 km por hora, eu quero esse valor em metros por segundo. Ora, basta pegar esse valor e dividir para 3,6. E então essa aqui vai nos levar a um valor de 20 metros por segundo, certo? 72 km por hora é a mesma coisa de 20 metros por segundo. Um exemplo clássico. Aí eu tenho aqui um exemplozinho para lhes mostrar. Olha o que diz na prática, né? Uma pessoa vê um relâmpago e após 5 segundos escuta o trovão. Essa diferença entre ver o relâmpago e ouvir o trovão se dá justamente devido ao fato de que a velocidade do som no ar é menor do que a velocidade da luz, certo? Pois bem, e aí após 5 segundos ele escuta o trovão. Considerando que a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo, calcule a distância entre o ouvinte e a nuvem. Né? Aí você vê aqui a animação, fica imaginando como é que seria isso. E aí surge a dúvida, né? Como é que eu vou calcular essa distância? Aí a gente vai recorrer aqui a nossa
a nossa lousa para poder resolver, tá bom? Eu sempre, eu sempre indico que a primeira coisa a ser feita diante da resolução de um problema de física é você fazer a leitura bem feita e anotar as informações que aparecem durante o texto. Aparece no texto. Essas informações eu chamo de dados do problema. Perceba que no texto eu tenho informação importante, ó. 5 segundos. O que é? Que é medida em segundos. Nós vimos agora há pouco que é o tempo, ou o intervalo de tempo. Então já vou anotar, delta t igual a 5 segundos. Aqui também aparece uma informação bastante relevante. 340 metros por segundo. E isso já foi dito bem aqui, ó, que trata-se da velocidade. Esse valor vou chamar de velocidade e, claro, para o nosso problema vai ser a velocidade média, igual a 340 metros por segundo. O que é que eu estou procurando? Calcule a distância. A distância nós chamamos de delta S. Quanto é o delta S? Ou você pode apresentar por desinho minúsculo também, não faz mal não. Quanto é? Não sei. Então, eu preciso lembrar, eu preciso verificar se existe alguma relação matemática que envolva essas três grandezas: intervalo de tempo, velocidade média e delta S. Será que existe? Claro que existe, existe sim. Tá aqui, ó, veja comigo. Agora há pouco nós vimos ali nos slides que a gente pode determinar a velocidade média por meio desta relação. Velocidade média é igual a delta S, que é a distância, dividido por delta t. Pronto. Agora a gente tem já a relação matemática que é utilizada para calcular a velocidade média, tá bom? Então agora é só substituir. Nós vamos pegar os valores conhecidos, por isso que é importante a gente fazer aqui as anotações, né? Isso sai substituindo. Quem é o VM? Tá aqui, ó, 340. Então fica 340 é igual. Delta S, quanto é? Não tem, repito, de boa. Sobre o delta T, que no nosso caso é 5. Pronto. Então agora ficou muito fácil. Basta você imaginar que aqui tem 1 e aí multiplicar os meios pelos extremos. Fazendo isso, fica assim. Uma vez delta S, é claro que é delta S, vai ser igual a 5 vezes 340. Fazendo esta multiplicação, encontraremos com a maior facilidade do mundo um valor de 5 vezes 4 é 20, vai 2 para ali, 5 vezes 0 é 0, aí 5 vezes 4 é 20, vai 2 para ali, 5 vezes 3 é 15, mais 2 dali, dá 17. Pronto. Então quer dizer que esse delta S é igual a 1.700, a unidade aqui vai ser metros. Por quê? Porque todas as outras grandezas estão no SI. E no SI, o delta S tem que ser metro. Ou por outro lado, você pode observar assim também. O tempo está em segundo, a velocidade em metros por segundo. Então, o delta S vai ser em metros. Resposta desse nosso exemplozinho. Certo? Espero que vocês compreendam. Vamos para o exemplo 2. Tenho também um exemplo 2. Olha o que diz. O exemplo 2 diz assim. Um caminhão trafega em uma rodovia a uma velocidade de 90 km por hora. Tá certo? Se o motorista desse veículo dormir ao volante por alguns segundos e percorrer 75 metros, quanto tempo ele cochilou? Vixe, Maria, que coisa louca, né? Vamos ver como é que funciona. Vamos de novo, voltar aqui para a nossa lousa e determinar isso. Observe. Agora, fazendo uma nova leitura desse nosso problema, olha o que a gente tem, né? Vamos pegar de novo as informações. Eu chamo isso de dados do meu problema. Para esse novo problema, olha o que aparece. 90 km por hora, esse valor aqui significa velocidade. Olha, já foi dito no texto, então eu já anoto. Velocidade vai ser a velocidade média, 90 km por hora. Né? Tem também 75 metros. Isso aqui eu vou chamar de deslocamento, delta S, igual a 75 metros. Estou procurando o quê? Quanto tempo? Ou seja, o delta T.
Quanto é o ΔT? Não sei. Será que existe alguma relação que envolva velocidade média, ΔS, ΔT? Claro que sim, né? Vimos agora há pouco que esta relação pode ser escrita da seguinte maneira: velocidade média é igual a ΔS dividido por ΔT. E aí, meus amigos, antes da gente resolver, vamos analisar se todas as unidades, aliás, todas as grandezas já estão no SI. Não estão, como é o caso desta velocidade média, né? Que aqui está em 90 km por hora, não pode. Tem que ser em metros por segundo. Então, nós vamos ter que dividir esse valor para 3,6. Fazendo esta divisão, né? Vocês poderão fazer depois para comprovar e vão chegar a um resultado de 25, tá bom? 90 km por hora é a mesma coisa de 25 metros por segundo. Da agora em diante é só alegria, né? É só alegria, porque nós vamos substituir os termos conhecidos e fica bem facinho. Observe, quanto é o VM? Agora é 25. Então fica 25 igual. Quanto é o ΔS? Foi dito, 75. Sobre, quanto é o ΔT? Não sei, repita, não faz mal não. Aí, diante dessa situação, você vai fazer a seguinte coisa, multiplicar os meios pelos extremos. 25 vezes ΔT vai dar, claro, 25 ΔT, né? Tudo isso vai ser igual. 1 vezes 75 vai dar 75 mesmo. Vou trazer para cá. Desculpe a bagunça, mas é por questão de espaço. Então, pronto. Este ΔT vai ser igual a 75 dividido por 25. Isso leva a um resultado de 3. 3 o que, professor? Ora, não é tempo? E eu não tenho que observar as unidades no SI? Então, claro, é segundos. Pô, pronto. Então quer dizer que se o motorista, por alguma eventualidade, cochilar no volante por 3 segundos, ele percorrerá uma distância aí de 75 metros, né? Perceba o quanto é grave, né? O quanto é grave o motorista não estar 100%. Pois bem, então, espero que vocês tenham compreendido esta resolução, utilizando essas noções, essas ferramentas interessantes, tá bom? Aí retornando para cá. Com esse segundo exemplo, a gente encerra a nossa aula de hoje. E eu deixo aí para vocês uma lista de exercícios, tá bom? Aproveite o tempo que você tem para se dedicar à leitura do material didático. E eu vou postar no grupo uma lista de exercícios em PDF abordando esses conceitos, esse conteúdo que nós falamos aqui na nossa aula de hoje, tá bom? Então, por hora é só. Obrigado pela atenção de todos. Forte abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu!